Glória a Deus. Pai do Senhor, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, nós vamos ler 10 versículos, do verso 23 ao 33. Damos graças a Deus de podermos estar aqui nesta noite, um dia frio, né, irmãos? Batalhas, mas Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. E louvamos a Deus aqui com hinos sobre a volta de Jesus. Como também disse o nosso evangelista Sérgio, em breve Jesus vem nos buscar, né, irmãos? E nós sabemos que isso pode acontecer. Porque nós sabemos que fiel é Ele que prometeu para vir nos buscar. Estamos num mundo conturbado, onde estamos vendo guerras, rumores de guerras, como Jesus disse. São os últimos tempos, os últimos dias, e a igreja está passando os momentos dela aqui na face da terra. E em breve nós estaremos com o nosso Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus, Gênesis 18, a partir do versículo 23. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela sua bondade e misericórdia, de podermos estar na sua casa mais uma vez neste dia, nesta noite, para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Que o Senhor venha nos ensinar a sua palavra, que o Senhor venha orientar nossos corações pela sua palavra, pelo poder soberano do seu Espírito, ó Deus. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor estaria conosco nesta noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade, ó Pai, e nós venhamos glorificar o Senhor com os nossos corações. Te damos graças por tudo e te adoramos diante da sua beleza e majestade, no nome de Jesus. Amém. Interceda pelos perdidos. O pecado em Sodoma e Gomorra havia alcançado os piores níveis, irmãos. E tal condição de Sodoma e Gomorra, nos níveis morais, os níveis espirituais que
estava em Sodoma e Gomorra, nos lembra muito os dias a qual estamos vivendo. Nos dias que nós estamos atravessando, a imoralidade, irmãos, a falta de temor de Deus, a falta de compaixão, a falta de amor, sabe? O ateísmo que está crescendo cada vez mais neste mundo, e as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, cada vez mais longe da presença de Deus. Nos mostra como foi os dias terríveis que houve nas cidades de Sodoma e Gomorra. Pois a violência, irmãos, de Sodoma e Gomorra era grande, sabe? E homossexualidade, homossexualismo em Sodoma e Gomorra também era muito grande. Nós sabemos históricos de Sodoma e Gomorra, inclusive esta palavra sodomia, que corresponde aos atos libidinosos da homossexualismo, ela vem da palavra de Sodoma por causa dos atos pecaminosos que havia em Sodoma e Gomorra. E nós sabemos também que a violência tinha tomado conta de Sodoma e Gomorra. Assim também como nos dias de hoje, pois a violência tomou conta do mundo. E não importa, irmãos, a condição social, não importa a condição política, não importa a condição social e política dos países, das nações, a cultura, todas as nações, todos os governos, todas as sociedades foram tomadas pela violência, pelos atos imorais, pelos atos libidinosos. Ou seja, nós estamos vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra. A vida humana parece ter perdido o valor, e poucos são os que se importam com os altos índices de homicídios que estamos vendo na Terra, os casos de pedofilia, de estupros, violências domésticas e tantos outros. São tantas violências que de manhã inicia-se um e termina-se à noite com mais violência, e os homens, eles estão desesperados e não conseguem achar uma solução para tudo isso, e tudo isso está envolvido as forças do mal, as forças malignas, como também o coração do homem, coração do ser humano em pecado que está em consonância com as forças das trevas. Para muitos, irmãos, tudo não passa de dados estatísticos e, na verdade, eles não rogam a Deus, eles não têm Bíblia, eles não creem que a rota, o caminho é a palavra de Deus, eles não creem que Deus possa ter uma solução para eles não creem que Deus possa ter uma porta aberta, que Deus é o fluxo da paz, da harmonia, da graça, que Ele pode fazer algo por nós por causa da incredulidade. E aonde houver a incredulidade, não tem a operação divina. Por esta razão, todos os homens estão perdidos, estão cada vez mais distanciados deste Deus maravilhoso. Eles não rogam a Deus, eles não clamam a Deus em favor das suas cidades, eles não clamam a Deus em favor das suas famílias, em favor das suas sociedades, eles não buscam ao Deus verdadeiro, eles têm o Deus interno, que é o seu próprio ventre, a sua própria natureza, os seus próprios desejos, suas próprias vontades, os desejos humanos, é o Deus que eles têm no seu coração. Para muito tudo isso não passa de simples ilusão. O que eles veem, para eles é uma coisa passageira, que logo isso vai acabar, e tem até mesmo uma vaga esperança que um dia isso possa melhorar, mas no fundo eles não têm uma esperança concreta, uma base certa, como nós, a Igreja de Jesus, nos quatro cantos da terra, o povo de Deus, escolhido por Deus, tem aquela convicção na palavra, convicção que tem um Deus no céu, que ouve as nossas orações, que está ali nos abençoando a cada dia, a cada passo, a cada momento das nossas vidas. Nós precisamos, nesse ponto de vista, irmãos, agir como intercessores. Nós precisamos crer cada vez mais. O nosso Deus, Ele está conosco. Nós precisamos entender que ainda que haja um caos no mundo, e que ainda que o mundo está em desespero, nós temos que entender que Deus está próximo, prestes a ouvir as nossas orações. E nós devemos, então, seguir o exemplo de Abraão, interceder.
Se Abraão fosse olhar para Sodoma e Gomorra e dizer assim, não tem mais, não tem mais jeito para Sodoma e Gomorra está destruída, lá já era, não tem jeito mais, aquela cidade foi tomada por violência, foi tomada pelo homossexualismo, pelas imoralidades sexuais, então Deus vai queimar aquilo mesmo e não tem mais jeito, e todas as famílias que estão ali estão destruídas, mas Abraão não pensou assim. Ele intercedeu, ele orou, ele buscou a Deus. E é com Abraão nesta noite que nós vamos aprender, irmãos, como nós devemos interceder. Ainda que esteja um caos, ainda que esteja maior problema nas nossas vidas, em que parece que já está tudo perdido, nós precisamos entender que Deus está pronto e prestes a ouvir as nossas orações. Vamos ver a vida de oração de Abraão. No capítulo 18, apesar que nós lemos a partir do verso 23, relata-se um encontro extraordinário entre Deus e o patriarca Abraão. Deus se aproxima de Abraão, ele se encontra com Abraão, ele vai de encontro a Abraão. E neste tempo aparece a Abraão 3 visitantes ilustres. São 2 anjos, são 3 visitantes, são 2 anjos que aparecem, e no meio desses 2 anjos, o próprio Senhor está ali também visitando Abraão. Abraão, vendo-os de longe, irmãos, recebeu, oferecendo hospitalidade, os convidando para descansar e comer. Vocês podem conferir isso a partir do verso 2 até o 5. Abraão, quando viu, diz o versículo 2, levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé, junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Abraão se inclina e disse, meu Senhor. Ele entende que ali um daqueles 3 é o Senhor. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, que era o costume daquela época, e recostai-vos debaixo desta árvore. Aí Abraão fala no verso 5, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, vocês seguem os seus caminhos, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Abraão, quando viu aqueles 3 personagens, a primeira coisa que veio no coração de Abraão é dar a eles hospitalidade, acolhê-los. Entendeu que ali era a bênção do Senhor. Pode ver que a palavra ele fala, meu Senhor, com letra maiúscula. Ele se inclina, ele entende que um daqueles 3 é o Senhor. E após o jantar, Abraão faz um banquete maravilhoso para eles. E após o jantar, o que acontece? O Senhor revela a Abraão os seus planos de destruir Sodoma e Gomorra devido à extrema maldade que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Isso você vai encontrar no capítulo 18, no verso de número 20. Disse mais o Senhor, no verso 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, Deus revelou a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vou mandar fogo do céu, vou mandar fogo e enxofre, eu vou destruir aquilo lá, Abraão, porque está uma imoralidade, a situação está caótica, ninguém me busca, ninguém se interessa por mim, ninguém quer saber da minha palavra, a sociedade está totalmente distanciada de mim, e lá está uma blasfêmia contra mim, já não está suportando o pecado, já chegou até mim, não tem mais jeito, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabia, irmãos, que o seu sobrinho vivia ali, naquela cidade de Sodoma. Ló, lembram de Ló? Por isso, embora cheio de respeito, ele questionou corajosamente a Deus, a fim de que ele poupasse as cidades. Cheio de respeito. Alguns comentaristas dizem que Abraão foi até chato com Deus, porque ele continua insistindo com Deus, né? Abraão, ele reconhecia o caráter justo e misericordioso de Deus. E ele ficou ali insistindo com Deus, Senhor, se tiver 50, 45, que enjoo, né? E Deus está ali ouvindo Abraão. Olha a insistência, a persistência de Abraão de entender a mente de Deus, o que Deus poderia fazer se tivesse 50, 45. E vamos lá. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio?
pela sua justiça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor que o Senhor tem, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, se lá tiver? Abraão pergunta a Deus se ele pouparia as cidades, caso encontrasse 50 justos nela. E Deus concordou, eu poupo. Se lá tiver 50 justos, eu vou poupar. Abraão então continuou a interceder, ele continua orando, ele continua buscando a Deus, pedindo misericórdia com os números decrescentes, 45, 40, 30, 20, até chegar a 10 justos. E Deus, ele aceita a proposta, irmãos, caso achasse pelo menos 10 pessoas justas. Vejam que Deus, irmãos, o diálogo que Abraão fez com Deus, ele simplesmente poderia pensar, já está tudo determinado por Deus mesmo, o que tiver de acontecer vai acontecer mesmo, independente de eu interceder ou não interceder, e isso já está determinado na sua palavra. Não, ele insiste com Deus, ele chega até os 10 justos, e Deus aceita a sua proposta, caso achasse ali 10 pessoas justas. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda, só mais esta vez, no verso 32, se porventura se acharem ali 10, e Deus disse, não destruirei Sodoma e Gomorra por amor a 10. Louvado seja Deus. Nós vemos a grandeza do amor de Deus, irmãos. Nós vemos como que o amor de Deus, ele transcende todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento, tudo aquilo que nós achamos que compreendemos o amor de Deus. Ainda que nós temos uma parcela dessa experiência, deste amor que Ele tem conosco, por causa do dia a dia qual nós convivemos, os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, nossas injúrias, tudo aquilo que nós ofendemos diante dEle, e nós vemos que o Seu amor é renovado em nós, é redobrado em nós, Ele renova o nosso coração, Ele renova a nossa esperança, Ele renova a nossa fé, Ele reanima. Abraão tem essa experiência com Deus, então ele continua insistindo com Deus. Aí está o grande amor de Deus, irmãos, que nós não conseguimos entender. É tão incompreensível o amor de Deus, que João, um homem que deitava, o apóstolo do amor, que reclinava no peito de Jesus, em João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como se ele estivesse dando um grito, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira este amor de Deus. E nós não compreendemos este amor de Deus. Erramos, falhamos e Deus continua nos amando. Nós julgamos o próximo, julgamos o outro, falamos outra coisa aqui, falamos outra coisa dali, e Deus continua nos amando. Por isso nós temos que aprender a parar de murmurar, de criticar, de malhar os outros, de falar por trás, falar um monte de coisa, porque Deus é misericordioso para com todos, porque todos pecaram, destituídos estavam todos debaixo da presença de Deus, todos estavam destituídos e fomos alcançados por graça e por misericórdia. Então nós temos que largar essa infâmia que está em nossos corações e entender como Abraão entendeu a Deus. Vejam a disposição de Abraão, interceder diante de Deus em busca de misericórdia e justiça em favor de Ló e de outros justos que porventura vivessem ali, talvez. Isso já começava a confirmar a palavra de Deus, porque Deus disse a Abraão que em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão, então, ele começa a interceder. Ele falou isso no capítulo 12, versículo 3. Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se todas as famílias da terra serão benditas em Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, as famílias também estão lá. Abraão pensou, eu vou interceder diante de um Deus misericordioso. Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que Jonas entendeu isso quando ele falou, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor foi perdoar os ninivitas. Se eu soubesse, eu não tinha intercedido, como se Jonas tivesse falado com Deus. Nós não compreendemos o amor de Deus, irmãos. Às vezes recebemos a graça e a misericórdia de Deus
E às vezes não queremos entender que essa graça e misericórdia do Senhor pode alcançar a outros, pode alcançar outros, pode alcançar famílias, pode alcançar pessoas que estão distante deste Deus. Então a atitude de Abraão nos inspira a praticar a hospitalidade. Ele acolheu a Deus no seu lar, na sua família, e confiar na bondade e sermos intercessores de oração, buscar a Deus intercedendo, independente da situação, independente daquilo que estamos atravessando, em que as pessoas estão em trevas, irmãos, Deus está disposto a ouvir as nossas orações. Não oração de pastor, de obreiros, evangélicos, não, é oração dos seus servos no mundo inteiro, seja ele que mora em palafita, seja ele que mora num palácio, seja aquele que tem uma conta bancária gorda, seja aquele que nem conta bancária tem, vai se dobrar os joelhos diante de um Deus justo e piedoso, ele está disposto a perdoar aquele povo, aquela vida que você está intercedendo por causa das suas orações que agradam ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus justo. Nós devemos interceder. Por causa de um justo, Deus não destruiu a cidade. Por causa de um justo, Deus não destruiu a cidade. Apesar dos esforços de Abraão para salvar a cidade por causa de seu sobrinho Ló e sua família, os anjos não encontraram nem 10 justos naquela cidade. A cidade era totalmente depravada, como eu disse. Os anjos eram em forma de homens, e eles foram perseguidos, irmãos, por cidadãos que queriam ter relações com eles. Ló chegou a oferecer as suas 2 filhas para que não fizesse nada a esses ilustres visitantes, mas esse povo era irredutível. Eles quiseram ter relações sexuais com aqueles anjos que estavam em formato de homens. Foram necessários os anjos ferirem esses homens maus, esses homens perversos, fazendo eles ficarem cegos. No capítulo 19, versículo 11, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Eles tentaram pegar aqueles anjos, irmãos, os homens depravados, quiseram ter relações sexuais com aqueles homens, e não foi permitido, porque aqueles anjos eram homens eram anjos poderosos de Deus, e eles estenderam as mãos, e ali fala que até crianças, irmãos, adolescentes, estavam no meio daquele povo ali, homens, estavam ali querendo, Ló, se você não colocar esses homens para fora, nós vamos queimar a sua casa, nós vamos destruir a sua casa, nós vamos matar vocês. Ló falou, não façam isso, esses homens são meus convidados, vocês não podem tocar neles, levam as minhas filhas. Os anjos puxaram Ló para dentro de casa, feriram de cegueira os homens e alertaram Ló. Não teve jeito. Os anjos perceberam que eles iriam matar Ló. Os anjos foram lá, aqueles homens, pegaram Ló e colocaram para dentro de casa, e os anjos falaram assim. Os 2 homens perguntaram a Ló, tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nesta cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. Aí fala, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quem enviou para destruir aqueles anjos foram o próprio Senhor. E aqueles homens falaram, e nós vamos destruir, em 19, verso 12. Ló chegou então, irmãos, a avisar os seus 2 genros. Ló foi lá e procurou os seus 2 genros e mostrou a gravidade do perigo, o perigo que eles estavam passando. Irmãos, vejam bem, mas eles zombaram de Ló, eles não creram na pregação de Ló. É assim que o mundo vai receber a nossa palavra. Foi assim na época de Noé, foi assim que fizeram com Jesus, foi assim que fizeram com os apóstolos. Eles rejeitaram a palavra, eles não queriam a palavra, assim como a própria família de Ló não quiseram a palavra e rejeitaram a palavra. Por isso vão rejeitar a
sua também. Não vão te ouvir o seu pai, sua mãe, seu vizinho. Ninguém, irmãos, eles não estão dispostos a ouvirem. Por isso nós devemos interceder. E isso Abraão estava fazendo lá, enquanto esses anjos estavam aqui lutando, e Ló lutando com esses anjos lutando com Ló para convencer, salvar as suas famílias. Por isso a intercessão é muito importante, mas eles não estão dispostos a ouvir a palavra. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, os seus genros, e disse aos genros: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, em 19, versículo 14. Zombaram de Ló, não acreditaram em Ló, assim que eles zombam de nós também. Não acreditaram, irmãos, que Deus ia destruir, mandar fogo do céu naquela cidade. Não é assim que acontece com nós, não é assim que acontece com a igreja não está pregando, esse negócio de Jesus vem, Jesus não vem, Jesus vai voltar, Jesus não volta. Fica esse negócio de oração, Deus não resolve a oração, a prova danada, não deixa de orar. Não é assim que eles ficam zombando e criticando também das orações dos crentes, irmãos, mas nós devemos persistir na oração, na fé, na comunhão, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa adoração a Deus. O nosso foco é Jesus, não é homem, irmãos. O nosso foco é o Senhor, é a sua palavra, não é os meios que está rodeando a nós, não. Nós temos que estar ligados no céu. O Espírito que está dentro de nós comunica com o Espírito que está no céu, que nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que opera, de um Deus que trabalha em favor daqueles que hão de alcançar a salvação. O Deus que está no céu, assentado no seu trono agora, adorando, sendo adorado com seus santos anjos, nos deu do seu Espírito e está dentro de nós aqui, para nós adorarmos Ele aqui nessa terra, enquanto Ele nos der vida e fôlego e saúde aqui nessa terra, nós vamos adorá-lo para a glória de Deus, para a glória do seu nome, interceder, sofrendo por amor do seu nome, por amor da sua palavra. É para isso que nós fomos chamados, é para viver para a glória de Deus, é para viver para a glória de Jesus. E eles zombaram de Ló. Não sei o que eles falaram com Ló, mas zombaram. Então, quando não havia mais tempo, irmãos, não houve mais tempo, os anjos do Senhor retiraram Ló e a sua família. Esses homens não estão zombando, vão tirar aqui Ló e a sua família, tirou Ló. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E os anjos falaram: olha, vocês saem para as campinas, vão lá para o monte, escapa para o monte e não olha para trás de ti. E vocês conhecem a história da mulher de Ló, né? A famosa história da mulher de Ló, o coração preso em Sodoma e Gomorra, o coração preso na vaidade, o coração preso naquela cultura do inferno, o coração preso naquela sociedade pecaminosa que se rebelava contra Deus todos os momentos da vida, mas o coração da mulher de Ló estava lá. E a ordem era: não olhe para trás. Mas ela olhou porque o coração estava lá. Oh, perdi meus bens, perdi minha casa, perdi meus tesouros, perdi meu dinheiro, perdi minha fama. Aqui eu sou uma pessoa respeitada em Sodoma. Ela olhou para trás, aí perdeu o céu, perdeu Jesus, perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu a comunhão, perdeu tudo. O que ela achava de mais precioso lá em Sodoma e Gomorra, para Deus era esterco, para Deus não tinha valor nenhum, foi tudo destruído. Quantas pessoas estão valorizando as coisas aqui desta terra? Não vendo, não abro mão, ninguém mexe comigo, eu sou assim mesmo, ninguém muda meu jeito, eu sou assim, e está preso nessa terra, está incrustado aqui nessa terra, não consegue largar isso aqui.
Isso aqui é lixo para Deus, irmãos. Isso aqui é estrume para Deus. Isso aqui não tem valor nenhum para Deus. Esse é o ambiente, é a região aonde mataram o nosso Senhor. Esse é o lugar aonde feriram o nosso Cristo. Este aqui é o lugar onde nós pisamos, no meio dessa nojeira, aonde mataram o nosso Salvador, onde tiraram a vida dele. Aqui aonde nós vivemos, isso não presta, nós não somos daqui, nós não somos desta vida, nós somos de lá, nós pertencemos ao céu. É para lá que é o nosso caminho, é para lá que nós estamos querendo ir, é lá que é o nosso objetivo. E não, nós não estamos preocupados com essa terra. Vamos esquecer Sodoma e Gomorra, não vamos fazer quando o povo de Israel sai do Egito e fica com saudade do Egito. Não, nós não devemos olhar para trás, não devemos ter saudade de Sodoma e Gomorra, nós já viemos de lá, olha para frente, não olha para trás. Porque o Senhor está conosco, o anjo do Senhor está conosco, irmãos. Os anjos do Senhor estão com a sua família, os anjos do Senhor estão com você. Ele vai te acompanhando, Ele vai te fazer você chegar lá. Você vai chegar lá, você vai chegar lá, porque o anjo do Senhor está conosco, assim como estava com Ló e com a sua família. As cidades foram completamente destruídas, mas devido à intercessão de Abraão e pela misericórdia de Deus, Ló foi resgatado. O poder da intercessão, recebendo um grande livramento por causa da oração. Deus destruiu a cidade, mas preservou os justos da destruição, irmãos. Assim que vai acontecer nesses últimos tempos, irmãos. Os justos serão preservados, os ímpios serão destruídos, os justos vão para o céu, os ímpios vão para o inferno. Os justos são de Deus, os ímpios são de Satanás. São filhos de Satanás e nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, vejam bem, Deus vai destruir também esta cidade, este mundo, essa terra vai ser destruído. Nós vemos aqui 3 lições, irmãos, importantes sobre a intercessão de Abraão. 3 lições importantes. A primeira lição importante, a intercessão de Abraão mostra o poder que a oração tem. A persistência de Abraão resultou na salvação de Ló e a sua família. Eu te faço a pergunta, você tem orado pela sua família? Você tem orado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, primos, primas, aos que estão mais longe, tem lembrado deles? Eu dobro os meus joelhos, irmãos, e falo o nome dos meus sobrinhos, um para um de todos os meus irmãos, o nome das minhas cunhadas, dos meus irmãos. Eu lembro de um por um e fala onde que eles estão diante de Deus, os que estão desviados, os pouquinhos que ainda estão na presença de Deus. Eu falo, Jesus, salva eles como o Senhor me salvou. Jesus, guarda eles como o Senhor me guardou. E vamos orando, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer, irmãos. Ele tem poder para salvar o seu marido, Ele tem poder para salvar seu filho, Ele tem poder para salvar seu pai, Ele tem poder para salvar sua mãe. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele manda, Ele tem o poder, o comando está nas mãos dEle, Ele que faz a obra. Ele que faz a obra. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos chegar com as nossas palavras até o coração dessas pessoas. Nós nunca vamos conseguir chegar, mas as nossas orações chegam. As nossas orações chegam diante de Deus, e Deus vai trabalhando de um jeito no coração das pessoas, de tal maneira, às vezes a pessoa está lá longe, dentro de um ônibus, dentro de um supermercado, ou no trabalho, ou no hospital, qualquer coisa, e lá vai acontecer alguma coisa no coração daquela pessoa, que Deus vai trabalhando, vai transformando. Irmãos, não importa o pecado, não interessa o pecado, não interessa a iniquidade, para Deus não tem tamanho de pecado, não importa, pode ser o pecado mais cabeludo, Deus raspa tudo, Deus limpa tudo, Deus lava com o sangue de Cristo, purifica, liberta essa alma, faz dele um corpo limpo, santificado, e fala que vai o meu Espírito sobre você aqui agora, e santifica. Para Deus não tem problema.
Problema é para mim, problema é para você, porque nós não conseguimos enxergar com os olhos da fé, os nossos olhos são carnais. O nosso coração pensa besteira todo o tempo todo. Isso atrapalha a ação de Deus, ao poder de Deus. E nós não oramos, nós não intercedemos. Temos dor de um jeito, problema de outro, e queremos resolver. E nisso os nossos parentes vão morrendo, e nós precisamos interceder. Não falamos de Jesus e nem intercedemos. A segunda lição, irmãos, que demonstra, a segunda lição importante sobre a intercessão de Abraão, é que Deus demonstrou misericórdia ao resgatar Ló e a sua família. Apesar da corrupção generalizada em Sodoma, Deus é justo e está sempre disposto a salvar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Seja fiel, porque a misericórdia de Deus é muito grande e nós não sabemos. E a terceira lição importante sobre a intercessão de Abraão é que a destruição de Sodoma serve como lembrete sobre o pecado. Foi destruído por causa do pecado. O que leva à destruição é a desobediência a Deus, irmãos. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aprendemos também a importância de interceder pelos outros. Jesus fez isso constantemente. Lembra de Pedro, irmãos, quando Jesus orou por Pedro? Jesus chega para Pedro e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu. Olha, Satanás pediu, que ele não manda, quem manda é Jesus. Satanás pediu, ele não pode mandar, para vos cirandar, ou seja, para destruir, para queimar vocês como trigo. Aí ele disse, Jesus falou, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus intercedeu por Pedro para que a sua fé não desfaleça. Correria o risco da fé de Pedro desfalecer, porque Satanás queria cirandar com Pedro, e o diabo quer cirandar com nós também, e nós precisamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, para que a nossa fé não desfaleça. Senhor, levanta fulano de tal, Senhor, reanima ciclano, Senhor, cita o nome da pessoa, cita o nome do irmão, cita o nome do vizinho, cita o nome de quem você está orando, interceda, irmãos, isso é grande valor, independente de eu estar falando, esqueça eu que estou falando, é a Bíblia aqui que está falando, mandando você fazer isso, interceda, faça isso, vamos fazer isso, porque o tempo está muito curto, os dias são muito curtos, e nós precisamos fazer isso. Estamos preocupados demais com nós. Terminei o serviço hoje, por volta de meio-dia, o Felipe saiu, eu ia almoçar, falei, não vou almoçar, eu vou orar, preciso orar. Dobrei o joelho, orei, comecei a orar, e parei um pouco, falei, Jesus, eu sou tão miserável mesmo, estou com vontade de levantar de joelho, por que eu sou tão assim, Senhor? Tem misericórdia de mim. E aí, eu levantei, irmãos, e depois que eu estava um bom tempo lá embaixo, né, levantei do joelho, e falei assim, agora eu vou almoçar. E eu estava sozinho em casa. Quando eu chego lá em cima, os irmãos não vão acreditar. A panela de feijão estava acesa lá no fogo. Preta, a panela de feijão estava preta já. Aí eu falei, misericórdia. Aí eu falei, Jesus, eu senti, irmãos. Eu falei, o que Deus faz? O que Deus faz? A gente já tem uma fraqueza demais na gente, né? E se eu tivesse saído, que eu, né, poderia ter saído, e eu estava sozinho, então a Vanice saiu e esqueceu, ela preocupada com a Pâmela, ela bota o fogão lá e tal, e aí ligaram para ela, ela se arrumou e foi lá para sair com a Pâmela, para ajudar a Pâmela, e nem almoçar, deixou o feijão lá, por causa de mim, acabou esquecendo mais de uma hora lá. E eu estava orando, irmãos, orando, e eu senti de levantar do joelho, fui lá para cima para ver isso aí. Assim, é uma coisa simples, será que é simples mesmo? Será que porque eu estava com vontade de orar? E por que eu estava com vontade de orar? E logo depois me deu aquela vontade de levantar, e eu comecei a me xingar a mim mesmo. Falei, miserável que eu sou, com vontade de orar, agora já quero levantar, vontade de ficar diante de Deus, agora tem que levantar. Então eu não sei, eu acredito, irmãos, muito no poder da oração, só que nós somos fracos mesmo. Nós somos fracos, nós somos frágeis mesmo. Todos nós somos. Ninguém é poderoso nisso, não. Ninguém.
E eu não acredito que esses homens, igual o evangelista Sérgio pregou sobre Moisés domingo agora, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem muito linda, que falou o nosso coração, e depois o Abner complementa sobre a fraqueza de Moisés. Eram homens como nós mesmos, irmão. Abraão, Moisés, tudo falhado, tudo errado. Moisés toca na pedra, fere, faz um negócio errado lá. Abraão também faz um monte de coisa errada lá também. Mas era tudo homem, a Bíblia não esconde essas coisas. Então nós somos fracos, mas Deus nos chamou para interceder. E é isso que Jesus faz com Pedro. Pedro, Satanás quis, mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. Nós devemos confiar em Deus, irmãos, pois Ele ouve e responde às nossas orações, mesmo que os resultados não sejam exatamente como nós esperamos. Deus responde às nossas orações. O resultado às vezes não é o que você espera, mas Deus vai responder a sua oração. E isso vai alegrar o seu coração, vai te fortalecer. As circunstâncias não interessam, podemos confiar em Deus para nos proteger, guiar, mesmo em meio a julgamentos severos, nos momentos mais difíceis que nós estivermos atravessando. Deus é poderoso para nos guardar. E para estarmos bem com Deus, enfatizamos a importância de vivermos segundo a sua palavra e reconhecermos a gravidade do pecado. É isso que nós precisamos entender. O intercessor deve conhecer o Senhor pessoalmente e ser obediente à sua vontade. O intercessor, ele precisa ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus, ser conhecido por Deus, Deus conhecê-lo, assim como Deus falou bem de Jó. Deus também conhece os seus servos, ele conhecia Abraão, ele sabia quem era Abraão. Deus sabe quem é você. E quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós nos achegaremos a Ele, porque Ele vai rompendo os caminhos, vai nos deixando se aproximar dEle, independente da circunstância, independente do caos que estamos acontecendo. Ele vai fazer isso. Então o intercessor deve conhecer o Senhor, deve estar próximo ao suficiente do Senhor para aprender a ter intimidade com o Senhor. Veja o que Deus fala sobre Abraão em Gênesis aqui também, aqui em 18, no versículo 19, o próprio Deus falando de Abraão, no versículo 19, no verso 19, porque eu o tenho conhecido, Deus falando sobre Abraão, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem sido falado. Deus sabia que Abraão ia ordenar os filhos, Deus sabia que Abraão ia obedecer a sua palavra, porque Deus conhece Abraão. Falou, eu o tenho conhecido, e assim Deus faz conosco também, irmãos. Abraão sabia mais sobre o futuro de Sodoma e Gomorra do que eles próprios, do que o prefeito, do que os moradores de Sodoma e Gomorra. Abraão sabia muito mais. Por que Abraão sabia muito mais? E Ló estava lá tapado, sem saber de nada, tempo de morrer, porque estava quase se entregando totalmente naquela depravação, porque já não orava mais, provavelmente não lia mais a Bíblia, não buscava, talvez não ia para o culto, não ia para a igreja, não se esforçava, estava lá naquela situação, tempo de morrer em Sodoma e Gomorra, mas tem sempre algum Abraão a interceder por ele, e Abraão estava lá intercedendo por ele. Então, ali estava Ló sem entender, os moradores sem entender, sem saber de nada, que a desgraça estava para vir sobre eles. O cristão consagrado, irmãos, ele compartilha dos segredos de Deus. Ele não erra, ele não vai falhar, ele não erra, ele vai andar na presença de Deus. 1 Timóteo capítulo... aí fala, Abraão não queria que todas aquelas pessoas se perdessem para sempre. Por isso que ele estava intercedendo. E isso está de acordo com Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus não quer que nenhum ser humano pereça, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, em 1 Timóteo 2, 4. Ouça Deus falando através do profeta Ezequiel. Olha o que Deus vai falar através do profeta Ezequiel. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em Ezequiel 33, 11. Então nós sabemos, irmãos, que o salário do pecado é a morte, e o inferno é o fim dele.
o salário é o inferno, é a morte. Assim sendo, os intercedores devem ter um coração compassivo e uma profunda preocupação com a salvação dos perdidos. Devemos nos preocupar. Quando o nosso coração está gelado, frio, a gente não está muito se importando com esse mundo, nós devemos nos preocupar, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, aquece meu coração. Começa a ver, irmãos, os relatos, começa a ver os missionários, começa a ver os trabalhos que são feitos lá fora, as crianças passando fome, as dificuldades que estão surgindo, que nós temos muitos, mas inúmeros motivos para interceder e orar pelas pessoas que estão neste mundo. E isso, irmãos, independe do tamanho do pecado, como eu disse aqui. Não importa o pecado. Abraão intercedia só para Deus, e isso não é problema. Abraão não estava lá com um grupo de mulheres, de homens, papapá, batendo lá, não. Sozinho, intercedendo diante de Deus. Com um grupo de crentes, mesmo sendo pequeno, irmão, Deus pode fazer coisas gloriosas. Mesmo em número pequeno como nós, Deus pode fazer coisas gloriosas se nós passarmos a interceder mais, a orar mais. Se houvesse somente 10 pessoas tementes a Deus lá na cidade, a cidade não teria sido destruída. Mas o problema é que lá não tinha 10 pessoas. Se Ló tivesse conseguido levar a sua família a crer no Senhor, talvez o julgamento teria sido evitado. Não importa, irmãos, o quão insignificante você se sinta, Deus precisa de sua vida de oração, e isso é muito importante para Ele, não é importante para o pastor, é muito importante para você diante de Deus, e Deus se importa com a sua vida de intercessão e de oração. Isso é muito importante para Deus. Pensa isso, a sua vida de oração, de intercessão é importante para Deus, não importa o que você está passando. Alguém intercedeu junto a Deus por sua vida, por isso você é salvo, por isso você está na igreja. Alguém orou por você. Vamos seguir o exemplo da vida de Abraão, fazendo da oração um estilo de vida. Nós precisamos fazer, nesses últimos tempos, sempre precisamos, irmãos, mas precisamos fazer a nossa vida um estilo de vida, uma vida de oração. Vamos orar por todos os homens nessa terra, porque eles estão presos no pecado, e só a oração, e só a palavra de Deus é que vai poder libertá-los, irmãos. Não tem alcoólicos anônimos, não tem rede social aí de organização para trabalhar com essas, não existe isso. É a palavra de Deus, é a oração. Se ela não fizer efeito, nada mais pode libertar. Veja que então Ló, ele é salvo, suas 2 filhas, e Deus destrói toda a cidade, com fogo é destruído. E Deus leva eles lá para o monte, e tem um novo caminho para Ló, um novo rumo para suas filhas, porque Abraão intercedeu pela vida de Ló. A importância da intercessão. Interceda pelos perdidos. Vamos orar pelos perdidos. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar uns pelos outros. Fecha os teus olhos e vamos orar neste momento. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é soberano e gracioso, e nos deste do seu Espírito, e nos ensinou, meu Deus, a te servir, a te glorificar o seu nome. Ajuda-nos, ó Pai. Faça de nós homens e mulheres intercessores que amam a sua palavra, que ama a igreja, que ama a sua obra, que ama os irmãos, que ama, meu Deus, os pecadores, os perdidos, e que nós possamos interceder por eles, ó Pai. Oramos pelas pessoas que estão em trevas neste momento, quantos homossexuais, quantas pessoas envolvidas na macumbaria, quantas pessoas envolvidas, meu Deus, na idolatria, quantas pessoas estão doentes com câncer, quantas pessoas que adquiriram doenças por causa do pecado, meu Deus. Nós oramos pelas famílias inteiras, pelos moradores de Vale Encantado, Jardim do Vale, o bairro Santa Clara. Oramos pelo Brasil, pelo mundo, oramos pelas vidas que estão encarceradas e amarradas por Satanás.
que só o Senhor Jesus pode libertar. Libertar das drogas, dos vícios, da maldição, libertar da feitiçaria, libertar do cigarro, libertar das drogas, libertar do adultério, da prostituição. Senhor, liberta pelo poder de Jesus Cristo, Senhor. Nós intercedemos nesta noite como Abraão. Ó Deus, o Senhor vai destruir este mundo, o Senhor vai destruir como destruiu Sodoma e Gomorra, mas guarda os justos, guarda os fiéis, mesmo sendo mais fraquinho, a mais fraquinha, guarda, meu Deus, assim como o Senhor guardou Ló e as suas 2 filhas, meu Pai. E nós intercedemos nesta noite, nós te rogamos, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.